Muito bem. A gente vai começar a falar sobre a cinética química, que estuda a velocidade das reações químicas, a velocidade dos componentes das reações químicas. Quando a gente fala em cinética, automaticamente a gente fala em temperatura, em movimento. Quanto maior a temperatura, maior o movimento, maior a cinética das moléculas reagentes, e aí isso favorece a formação de produtos. A gente vai ver isso. Mas existe uma velocidade de formação de produtos, existe uma velocidade de consumo de reagentes, que graficamente pode ter esse aspecto geral. A quantidade de um produto aumenta em função do tempo, a quantidade de um reagente diminui em função do tempo, porque o reagente está reagindo para se transformar em produto. Pode aqui um outro exemplo de uma reação que tem um reagente sendo consumido e dois produtos sendo produzidos. Aqui um outro exemplo, onde tem dois reagentes sendo consumidos com velocidades diferentes, tá vendo? E dois produtos sendo produzidos com velocidade diferente também. Essas velocidades diferentes dependem da estequiometria da reação. Às vezes, enquanto você está formando um produto, do outro produto já formou o dobro no mesmo tempo. Então, aqui eu estou com um exemplo perceba também que no tempo zero não tem nada de produto. Por quê? Porque no tempo zero a reação não começou, não teve reação, não tem produto. Já tinha uma quantidade inicial dos reagentes, que não necessariamente precisa ser igual. Então, na cinética química, a gente começa estudando isso daí, sabe? O que acontece com a velocidade dos produtos, dos reagentes, da reação. Muito bem. O que é a velocidade média de um componente da reação? Pode ser um produto ou um reagente. Se for velocidade média de um produto, é velocidade de formação. Se for velocidade média de um reagente, é velocidade de consumo. A gente calcula assim, ó, ΔX sobre ΔT. E esse X é o quê? Bom, pode ser concentração, número de mol, alguma quantidade. É dessa quantidade X que a gente está falando. Um produto aumenta a quantidade X em função do tempo, aumenta a concentração dele em função do tempo, o número de mol dele, a massa dele, alguma quantidade dessa, volume se for gasoso. Então, o ΔX é o que acontece com a concentração do componente em função do tempo, ou o número de mol do componente. Se for produto, vai aumentar em função do tempo. Se for reagente, vai diminuir em função do tempo. Velocidade média é a média da velocidade em um determinado período de tempo. É possível calcular a velocidade média vendo o que aconteceu com uma dessas quantidades em função do tempo e calcular. Então, é o que acontece com essas quantidades no decorrer de determinado período de tempo. Produtos aumentam quantidades em função do tempo, reagentes diminuem quantidade em função. Quando a gente calcula a velocidade média, a gente tem que calcular esse ΔX, que é o que aconteceu com a concentração, ou com o número de mol, ou com a massa do componente. E delta é sempre final menos inicial. Então, se eu estiver calculando uma velocidade de um produto, uma velocidade de formação, o ΔX será o que tinha do produto no final, menos o que tinha do produto no início. Mas para produto, sempre o que tem no final é maior do que no início. Então, esse ΔX, a velocidade de formação, sempre vai ser positiva. No caso dos reagentes, não. Porque o que tinha no reagente no fim é sempre menos do que tinha do reagente no começo. E esse ΔX vai ser sempre negativo. E as velocidades de consumo apresentam um valor negativo. Isso explica o porquê do módulo em uma fórmula importante que a gente vai falar agora, que é a velocidade média da reação. Essa velocidade média da reação depende da proporção estequiométrica, porque a velocidade acompanha a estequiometria.
Primeiro, a gente tem que lembrar que tem reações, que nem essa de cima aí, ó. Para formar 2 mol de água, no mesmo tempo, consumiu 2 mol de hidrogênio e consumiu só 1 mol de O2. A velocidade de consumo do hidrogênio foi o dobro da velocidade de O2. Eles formaram 2 mol de H2O no mesmo tempo, só que consumiu 2 de H2 e consumiu 1 de O2. A velocidade de H2 é o dobro. Acompanhe a estequiometria. No exemplo de baixo, no período em que 2NH3 sofreu decomposição, no mesmo período, formou 1 mol de N2 e formou 3 mol de H2. A velocidade de formação do H2 nesse processo é sempre o triplo da velocidade do N2. Acompanhe a estequiometria. E a velocidade média da reação tem uma fórmula que relaciona a velocidade dos componentes com os seus coeficientes estequiométricos. A velocidade média de uma reação é a velocidade de A em módulo dividido pelo coeficiente de A, é igual também à velocidade de B. Isso permite o quê? Que às vezes ele nos dá condições de calcular a velocidade de um componente e a gente pode usar essas igualdades para calcular a velocidade de outro componente. O módulo é justamente porque a velocidade de formação é positiva, mas a velocidade de consumo é negativa. Mas positivas ou negativas, elas acompanham a estequiometria. E se colocar elas em módulo, essa fórmula vale, e tudo isso também é igual à velocidade média da reação. Agora um conceito importante, que é o conceito de choque efetivo. Quando os reagentes formam produtos, eles primeiro precisam se chocar. Por quê? Porque 2 reagentes, se são estáveis, eles não têm vontade de reagir, se eles estão estáveis. É preciso deixar os reagentes no seu estado máximo de instabilidade. E como que a gente deixa os reagentes no estado máximo de instabilidade? Dando energia para eles. Da onde vem a energia que a gente dá para eles? Da cinética e do choque deles. Quando um reagente se choca com outro reagente, um confere energia para o outro. Se essa energia deixar eles no estado máximo de instabilidade, eles reagem. Mas um choque para conferir às moléculas estado máximo de instabilidade, que chama energia de ativação, é preciso se chocar com o outro reagente, efetivamente. E um choque efetivo depende de orientação e energia. Então, choque efetivo somente quando moléculas de reagentes se chocam efetivamente é que ocorre a formação de produtos. Muito bem, isso aqui é uma orientação adequada. Isso é uma orientação inadequada. Uma orientação adequada, que confere mais energia para os dois que se atropelam, é quando um bate de chapa no outro. Aí vai oferecer o máximo de energia, porque o ângulo favorece a maior troca de energia no choque. O ângulo aqui desfavorece. Então, para que seja um choque efetivo, é preciso que tenha orientação adequada. E mesmo tendo orientação adequada, precisa bater com força um no outro. Se bater com orientação adequada, mas só fizer tuque um no outro, ao chocar-se com orientação adequada, mais baixa cinética, tuque, bateu um no outro assim fraquinho. A energia de ativação não é atingida. Agora, quando se choca com orientação adequada e com alta cinética, paulada e com força e na orientação certa, aí sim a energia de ativação dos dois reagentes é atingida. E aí sim a gente pode chamar de choque efetivo, quando tem orientação adequada e energia para a pancada ser suficiente para deixar os dois reagentes ativados. Aí o choque é efetivo. Esse choque efetivo pode conferir às moléculas de reagentes estado de ativação. O que é o estado de ativação? Bom, vamos lá. Quando a energia é suficiente para deixar os reagentes ativados, essa energia chama energia de ativação.
Ela varia quando você muda os reagentes, já muda a energia de ativação. Cada grupo de reagentes tem uma energia de ativação específica, que você não precisa saber qual é, mas que pode ser atingida se tiver choques efetivos para aquele grupo de reagentes. Energia de ativação é a energia mínima necessária para elevar o estado dos reagentes ao estado de complexos ativados, estado de instabilidade máxima, em que os reagentes se veem forçados a reagir na busca da estabilidade, porque eles estão no máximo instáveis. Então está aqui, ó, um gráfico termoquímico que você vê lá. Isso é uma reação exotérmica, mas isso pode acontecer tanto para esse calombo vai subir dos reagentes, tanto na reação exotérmica quanto na endotérmica. Aqui um exemplo de exotérmica, né? Então você vê que os reagentes absorveram energia. Lá na ponta do calombo você tem o complexo ativado, os reagentes estão ativados, estado máximo de instabilidade, da onde veio essa energia dos choques efetivos. E aí, quando eles estão no estado máximo de instabilidade, eles liberam energia para formar produtos. É na busca disso, da formação de produto, na busca da estabilidade, que eles liberam a energia depois do estado máximo de instabilidade atingido pelos choques efetivos. Então, o ΔH continua sendo ali no verdinho, do reagente até o produto. Mas a energia de ativação sempre vai do reagente até a ponta do calombo, porque é uma energia sempre absorvida pelo reagente. Sempre positiva, sempre absorvida, para deixar o reagente ativado. Energia absorvida pelo reagente, tornando-o muito instável, ativando-o. É isso aí. Para começo é isso aí.